Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco e com muita notícia, cara, muita coisa aconteceu nesse domingo, cara. O Vasco fez proposta a 2 jogadores, tivemos aí novidades quanto ao time de amanhã contra o Atlético Paranaense para o jogo de amanhã. Vamos falar aqui da situação do Coutinho e de outros jogadores, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Valeu demais a galera que está se inscrevendo aí. Como eu venho falando nos outros vídeos, às vezes vai acontecer da gente postar 3 vídeos aqui no canal para você ficar mais informado aí com as notícias do Vasco, né? Esses dias aí, perto do fechamento da janela, vamos ter muitas atualizações quanto a reforço, né? Hoje mesmo, hoje é um dia que está tendo muita coisa. Para você não perder nada, ativa aí o sininho aí e se inscreve no canal. Bom, pessoal, o Vasco vai pegar amanhã o Atlético Paranaense aí em São Januário, às 9 horas da noite, pelo Campeonato Brasileiro. Esse jogo terá transmissão do Sport TV e também do Premier Clubes. A tendência é que o Vasco utilize a sua força máxima nessa partida. O Atlético Paranaense, por sua vez, deverá poupar alguns jogadores, entre eles o Fernandinho. Não será relacionado para essa partida, um dos principais jogadores do Atlético. O Vasco, por sua vez, vai ter o retorno aí do Verratti, nosso centroavante, capitão da equipe do Vasco, artilheiro do Vasco, deverá ser titular nesse jogo. Não sabemos ainda se o Payet será titular, mas a tendência é que ele seja titular e não seja poupado para essa partida. Havia uma grande expectativa aí do retorno do Coutinho para esse jogo, a pelo menos ser relacionado, ficar ali no banco de reservas, mas hoje tivemos atualizações quanto à situação do Felipe Coutinho e o jogador está fora do jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense. De acordo com as informações aí do Vene Casagrande e também do Lucas Pedrosa, além do Coutinho, Alex Teixeira e JP ficarão de fora dessa partida, não serão relacionados para esse jogo. A ausência do JP no banco de reservas, por sua vez, não tem nada a ver com lesão, e sim por opção técnica aí. O jogador teria sido barrado pelo técnico Rafael Paiva. Mas a situação do Coutinho é que o jogador não será relacionado por estar querendo voltar 100% para o restante da temporada. O jogador não queria se comprometer nesse momento para ter uma nova lesão, né? Talvez ele ia se lesionar novamente e perder praticamente toda a temporada aí sem ajudar o Vasco, né? A vontade do jogador é voltar 100% curado totalmente da sua lesão, para que ele não tenha nenhum tipo de problema, né? Isso aconteceu com ele quando o Vasco contratou. Até falei diversas vezes aqui no canal que foi um erro gigantesco de planejamento do Vasco em colocar o Felipe Coutinho para jogar em todos aqueles jogos que a gente viu, né? Colocaram o Felipe Coutinho para jogar num pasto naquele jogo lá na Arena Condá contra o Grêmio, né? O estádio da Chapecoense. Os caras são malucos, mano. Colocar um cara que estava parado há 2 meses, estava de férias aí, o futebol no Catar não tem o mesmo ritmo aqui do futebol brasileiro, e colocar o cara para jogar num gramado daqueles, velho. Infelizmente, a lesão veio, o jogador ficou parado aí, quase um mês parado, e agora está perto de voltar, mas ainda não está 100%, por isso que não ficará nem no banco de reservas para a partida de amanhã contra o Atlético Paranaense. A tendência é que ele seja pelo menos relacionado para os jogos aí do Campeonato Brasileiro. Também não sabemos se ele ainda vai estar à disposição para o jogo da Copa do Brasil na quinta-feira contra o mesmo Atlético Paranaense. Deixa aí nos comentários aí o que você espera para esse jogo de amanhã. Só a vitória interessa para o Vasco aí dentro do Brasileirão. Ainda mais, jogando com o time principal contra um Atlético Paranaense aí que não será o titular, a tendência é que eles utilizem um time misto. Aí o Vasco tem a obrigação ainda de vencer. Vamos ter casa cheia, todos os ingressos esgotados, tanto para esse jogo de amanhã e também do jogo da Copa do Brasil na quinta-feira. Bom, pessoal, agora vamos falar da situação do mercado aí da bola do Vasco. Surgiu informações aí, de acordo com o Globoesporte.com, que o Vasco teria feito uma proposta nos últimos dias para contratar o atacante argentino Benjamin Garré, que está atualmente atuando no futebol da Rússia. Não vou arriscar falar o nome do time que ele está jogando, mas é um nome bem complicado, cara. Ele praticamente fez toda a sua categoria de base aí no Manchester City. O jogador é canhoto, atua aí pelas 2 pontas, e o Vasco busca um jogador que possa jogar aberto pela ponta direita para revezar com o Adson. Atualmente temos aí o Emerson Rodrigues e o Rossi, 2 pontas direitas no elenco vascaíno. O jogador, como eu disse, foi formado aí pela base do Manchester City, mas antes teve uma passagem pelo Vélez Sarsfield. Em 2020 ele foi comprado pelo Racing da Argentina até ser emprestado para o Huracan, onde se destacou e chamou a atenção do futebol russo, onde está atualmente atuando lá no seu clube. O Vasco, por sua vez, teria feito uma proposta de 3,5 milhões de dólares para contratar o jogador, comprar 70% do passe do argentino
Porém, o seu clube, agora não vai ter como fugir, eu vou ter que falar o nome do clube do jogador, cara. Krylia Sovetov teria recusado a proposta oficial do Vasco, de acordo com um jornalista argentino. A oferta foi prontamente recusada pelo clube, pois o clube não deseja vendê-lo nesse momento, ainda mais por esse valor. Pretende negociá-lo pelo dobro dos valores no mínimo. Essa seria meio que a contraproposta do clube russo para o Vasco, e o Vasco com certeza não terá essa grana para contratar esse jogador. Já fiquei bem surpreso de o Vasco ter oferecido 3,5 milhões de dólares para contratar esse jogador, um jogador muito interessante, muito habilidoso, de apenas 24 anos, seria uma ótima contratação, mas infelizmente o clube russo não quer fazer negócio com o Vasco pelos valores apresentados pelo nosso clube para contratar o jogador, né? Eu entendo que é assunto encerrado, né? É pouco provável que o Vasco irá oferecer os valores que o clube russo deseja por esse atleta. Seria um bom reforço, mas infelizmente o Vasco vai ter que buscar um outro nome no mercado. Isso mostra que o Vasco está ainda buscando um atacante. A prova real que o Vasco quer ainda trazer mais um atacante de lado, que possa atuar tanto pela ponta direita e também pela ponta esquerda. Sempre bom lembrar que contratamos nessa janela de transferência 3 jogadores para as pontas, né, que foram aí o Alex Teixeira, também o Emerson Rodrigues e também, por último, aí o Jean Menezes, que ainda não foi oficializado pelo Vasco. E ainda o Vasco deseja trazer um novo jogador. Pode ser que o Vasco esteja contando com a saída do Rossi para trazer, sim, mais um ponta-direita para o elenco. E hoje a grande notícia, sem dúvida nenhuma, seria a negociação avançada para fechar com o Luan Pérez, né? O Vasco fez uma proposta oficial por empréstimo ao jogador, que está atualmente no Fenerbahçe da Turquia. O jogador tem contrato até junho de 2025, e o Vasco fez uma proposta aí para tentar contratar o jogador por empréstimo. A situação é que o jogador é visto como um atleta que chegaria para ser titular da defesa vascaína. Logicamente, devido ao Léo Pelé estar muito mal, o jogador é canhoto e atua pelo lado esquerdo. Após a recusa do Rafael Tolói, o Vasco voltou todas as suas cargas aí para o Luan Pérez, e ele deverá ser reforço do Vasco em breve, né? Muito possivelmente ele deverá aceitar essa proposta. O Vasco deseja contratar esse jogador o mais rápido possível. Caso o Luan Pérez não feche com o Vasco vai ter que buscar outro nome no mercado. Além do Tolói e do próprio Luan Pérez, o único nome que foi especulado nos últimos dias foi o Rodrigo Guti, que está atuando no futebol holandês, que a gente falou também várias vezes dele aqui no nosso canal. Deixa aí nos comentários aí o que você acha desse atacante argentino que o Vasco tentou, infelizmente não vai dar certo. O Vasco vai ter que buscar um outro nome no mercado. O Pedrinho tá trabalhando, né? Tá tentando aí achar alguma maneira de contratar bons jogadores pro Vasco. O mercado é bem complicado, é bem fechado. O Vasco não tem tanta grana assim para investir. Fiquei até surpreso do Vasco querer investir 3,5 milhões de dólares nesse jogador. Fato é de que alguma grana o Vasco tem aí, cara. Algum dinheiro aí o Vasco tem aí nos bastidores para tentar contratar algum jogador. E a gente espera que venha assim mais um atacante. E o Luan Pérez foi uma proposta por empréstimo e o Vasco espera aí que dê certo, ele seja contratado para chegar a ser titular ao lado do João Vitor na zaga. Vamos aguardar aí dessa semana que deverá ser decisiva para o Vasco trazer novos reforços. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Assim que tiver mais novidades, vamos trazer aqui no canal. Fiquem atentos, hein? Tamo junto e é nóis.